Então vamos lá. Agora sim, Leone, pega lá. O primeiro texto é de Atos 10, que está lá, né, Atos dos Apóstolos 10, vai de 9 até a 16. Se o Reginaldo quiser ler para nós Atos lá, 9, Atos 10, 10. de 9 a 16. E é um texto que nós vimos na lição da Escola Sabatina, né, esses dias aí. E é um texto muito engraçado porque ali em Atos de 9 a 16 tem a ilustração de Deus, mas em Atos 10, 25 a 28 tem Pedro usando aquela visão que ele teve Pra mostrar para que Deus mostrou a visão para ele. Só que as pessoas leem só, né, a parte do advogado procurando brechas na lei, né? Ele vê só a parte dos alimentos que Deus fala assim, não, pode comer tudo. A hora que Pedro chega lá na frente e fala assim, não, a visão que Deus me deu foi sobre pessoas, né? Uhum. Aí as pessoas esquecem de ler. Se você puder ler para nós, por favor, Posso, sim. 10, 9. 10, 9. E em diante um pouquinho, em diante né? um pouquinho, acho que até o... Então vamos lá. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. E aí o Pedro fez o quê? Mas Pedro replicou-lhe: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Pastor, sobre o que era a visão de Pedro? Porque ali, Deus botou um lençol para ele cheio de animal e falou, Pedro, mata e come. Eu posso falar uma coisa aqui? Pode. Eu não preciso nem do verso 25 para entender esse texto. Exato. Sabe por quê? Vamos prestar atenção em todos os detalhes do texto? Vamos lá. Eu não vou nem pro verso 25 agora, vou ficar só aqui, Só por nesses aqui. versículos. Pedro tem uma visão, e nessa visão tem todo tipo de réptil, quadrúpedes, e aí vai dizer que mais é... Aves e tudo Aves, tudo. Tudo. Um Por balaio que de gato lá. Por que Pedro não come os animais limpos que estão ali? Tem porco ali? Tem, mas também tem boi, não tem? Ele poderia pegar os puros. Presta atenção numa coisa. Quantas palavras Pedro usa para falar para Deus? Olha o versículo 14. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma o quê? Comum e imunda. Quantas palavras eu tenho aqui? 2. Então Pedro fala assim, eu não como animal comum e não como animal imundo. Por isso que Pedro não come nenhum dos que estão ali. Sabe por quê? Porque para o judeu, se o boi misturou com o porco, o boi se tornou comum. Você consegue entender? Sim. Então eu tenho duas palavras. Nesse lençol tem animal comum Sim. e tem animal imundo. Pedro fala assim, Senhor Deus, eu não como nem o comum, que é o boi que misturou com o porco, e nem o imundo, que é o porco. O que Deus vai falar para ele? Então diz o seguinte, verso 15. Segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres o quê? Comum. Deus não está falando do imundo. Deus está falando do comum. Deus fala assim para Pedro, Pedro, o que eu purifiquei não é comum. Deus não fala assim, ó, Pedro, o que eu purifiquei não é imundo. Deus não manda Pedro comer o imundo. Deus manda Pedro comer o comum. Então aqui, você já entendeu o texto. No texto não está falando de animais imundos. O texto está falando para Pedro que no meio dos animais imundos ele pode se alimentar do animal comum. Então as pessoas já não prestam atenção nesse detalhe. Deus não fala assim, ó, pode comer o imundo. Ele fala, não, pode comer o comum. E aí o texto diz que isso aconteceu por 3 vezes. Então, primeira informação do texto. Pedro não é autorizado a comer animais imundos. Exato. Pedro é autorizado a comer animal comum. E aí é interessante, pastor, porque aqui, durante nosso bate-papo aqui, o pessoal tava ali já colocando Mateus capítulo 15. E é interessante que esse mesmo texto aqui de Pedro já também nos traz luz a respeito de Mateus capítulo 15, né? Porque se lá em Mateus capítulo 15, onde Jesus diz que não é o que entra pela boca do homem que torna o homem impuro, mas sim o que sai dela que faz com que o homem se torne impuro. Então muitos, hoje em dia, pegam esse texto para dizer assim, ó, tá vendo? Deus tá dizendo que o que eu como
não faz diferença. Não muda, né, se eu tô me tornando impuro ou não. Então, ou seja, se eu comer carne de porco, não me torna impuro. Porque para Deus não importa o que entra pela minha boca, mas sim o que sai. Uhum. Mas se de fato fosse isso que Cristo estava ensinando, Pedro ali teria facilidade para poder matar e Defender comer. essa tese aí, né? Exatamente, ele Porque ia comer os animais. Ele teria uma jurisprudência, né? É, porque assim, se a gente olhar aqui, quanto tempo mais ou menos já tinha passado dessa visão que Cristo já tinha sido levado ao céu? Uns 10 anos, mais ou menos? Talvez 3 anos? Por aí, acho que uns 3 anos. Uns 3 anos, não era muito tempo, né? Então, ou seja, mas se Pedro estava lá junto, ouvindo Cristo falar que não é o que entra pela boca, mas sim o que sai, Ele não teria dificuldade em ele ter matado a comida. porque Jesus já tinha ensinado ele que podia comer carne de porco, né? Exatamente. E Pedro, ele se recusa a comer até o que se misturou, que é o comum. Aham. Então, esse é um ponto. Nós lemos o texto com muita pressa. A gente não... Nós não estudamos, nós lemos. Exatamente. Ah, tá vendo? Olha, Deus tá falando pra Pedro que ele pode comer animal imundo. Não. Aqui Pedro vai usar 2 palavras e Deus permite que ele coma de uma, que é o comum. Aham. Deus não permite que Pedro coma o imundo. Então nem a visão de Deus mudou. Se Deus falasse assim pra Pedro, Pedro, pode comer o imundo e o comum, aí o argumento seria mais forte. Então o argumento já é meio fraco. De arranque já. Aqui já. Aham. Porque a pessoa não soube Aham. separar comum de imundo. Aham. Aqui. Aí a gente vai pros versos 25. De 25 a 28. Leia lá pra Pode nós, ler. Reginaldo. Vamos lá. 10, 25, 28. Estamos ali. Tem a explicação do texto? Tem explicação. Vamos ver Pedro, aqui, Pedro vamos- passou vamos a ver régua aqui. embaixo e falou aqui, meus queridos. Então diz ali, ó. Acontecendo que indo Pedro a entrar-lhes, saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou dizendo, ergue-te, que também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus, ali ó, mas Deus me demonstrou que a ninguém, a nenhum homem considerasse comum Ou imundo. o Viu? imundo. Pedro 2 explica. palavras agora estão aqui juntas. Aham. Deus permite que ele coma o comum. Aham, Ele fala, o comum é puro. pode comer. Aqui Deus fala, o ser humano não é nem comum e nem imundo. Abraça a causa de todos. Exatamente. Então você vê que a visão, primeiro, não tinha nada a ver com animais. Alimentação, Tinha a é. ver com pessoas. Aham. E se tivesse a ver com alimentação também, a Também causa seria teria perdida. causa perdida. Já tava aqui perdido, né? Exatamente.